O podcast Papo Sério com Pedro está no ar. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que escuta esse podcast, assiste também. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Episódio 137 no ar, senhoras e senhores. Gente, quero pedir mil desculpas a todos por hoje não estarmos fazendo ao vivo pelo nosso podcast, porque houve alguns problemas técnicos, tá certo? Que impossibilitaram da gente fazer hoje pelo nosso canal do YouTube do podcast, mas não se preocupem, esse episódio de hoje vai lá para o nosso canal, tá certo? Só que vai ficar nos vídeos, tá certo? Vai ficar lá nos vídeos, tá certo? Então quero pedir mil desculpas a todos. Infelizmente são falhas, né? São falhas e acontecem, né? Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje estamos ao vivo pelo canal da Rádio Flash, no Facebook. Hoje a gente vai bater um papo bem bacana hoje. Vamos falar sobre um pouco sobre o tema de hoje, né? Que é, deixa eu só pegar aqui, porque para me lembrar do tema, mas eu consigo aqui. Pronto. O tema de hoje, senhoras e senhores, é por que estamos adoecendo emocionalmente? O peso da autocobrança, as crises de pânico e os sinais que o corpo dá antes do esgotamento emocional, tá certo? Hoje a gente vai ter um baita convidado aqui para falar sobre esse assunto, mas vou já apresentar ele para vocês, beleza? Pessoal, eu vou falar rapidinho aqui dos nossos patrocinadores que toda sexta-feira estão presentes aqui com a gente, trazendo a sua marca, o seu produto aqui para o nosso podcast e apresentando qualidade, né? Vou falar primeiro da lavanderia Selavi, o cuidado que sua roupa merece. Depois da lavanderia Selavi, vou falar do do Atacarejo SB, que é atacado e varejo, tá certo? E também vou falar do Neto Tour, Neto suas entregas com segurança. Esses são os nossos patrocinadores aqui do podcast, tá bom? Hoje eu tô falando mais rapidinho assim por cima, pra gente não atrasar hoje nosso horário também do podcast, tá bom? Gente, agora, rapidinho eu vou apresentar para vocês agora a nossa reflexão do dia, tá bom? E eu espero que vocês consigam trazer essa reflexão do dia para o dia de vocês, tá bom? E é isso, vamos assistir a reflexão do dia de hoje. Um ditado chinês, que é o que eu mais gosto. Os chineses dizem pra gente arrogante, presta atenção, diz os chineses, quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei vão para a mesma caixinha. Quando o jogo de xadrez acaba, independentemente do resultado, os dois são guardados numa caixinha. Por isso, de nada adianta. Essa arrogância que alguns têm de imaginar que só porque eu sou assim, eu sou mais. Não, eu sou diferente, não preciso ser mais. Gente arrogante não suporta que haja outra pessoa que possa ela fazer sombra. Por isso eu sempre lembro, o preconceito tem duas fontes. A primeira é a tolice, que é um preconceituoso, uma preconceituosa é tonto. A segunda coisa é a covardia, que o preconceituoso tem tanto medo de o modo como ele é ser diminuído, que ele decide diminuir a outra pessoa por causa da cor da pele, da religião que ela pratica, da orientação sexual, porque para ela crescer, ela tem que abaixar outro. Esse aí que abaixa o outro para crescer é pequeno demais. E aí não quer. Pois é, senhoras e senhores, espero que a mensagem hoje do Cortella possam encontrar vocês bem, tá bom? Gente, hoje o meu convidado, vou apresentar ele agora para vocês, ele é psiquiatra, psicanalista, tá certo? Ele já esteve aqui no nosso podcast e realmente não foi um episódio, tá certo, senhoras e senhores? Foi só uma entrevista, tá certo? Ele veio com um episódio bônus, tá certo? E hoje realmente é o primeiro episódio desse nosso convidado, que eu vou apresentar isso para vocês, que hoje ele não está aqui presente fisicamente, como esteve no episódio bônus, mas ele está aí, junto com vocês. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando Fernandes. Olá, boa noite, Pedro. Que bom, doutor. Prazer sempre estar aqui conversando, bater um papo para a gente discutir os pontos de melhoria na saúde mental, na autoestima. E é um assunto que esse ano a gente tem que falar muito, até porque os números são alarmantes, o número de ansiedade, depressão, burnout. Então, um tema super válido para a gente conversar aqui. Com certeza, doutor. Para a gente iniciar, doutor Fernando, cara, tem uma frase sua que é de autoria, tá certo? Que eu queria que você explicasse, porque muitos dos seus pacientes postam essa mensagem nas redes sociais e aonde for, certo? Que é, o mundo pode esperar você tomar um café. Doutor, explica a história, a lógica desse
dessa frase sua, que é a autoria sua? Esse é um bordão que a gente já vem usando aí há uns 10 anos e tem uma história por trás, né? Inclusive tem muitos cafés no Brasil que mandam mensagem pedindo autorização para usar nos cafés. E qual o sentido dele? Primeiro, ele é uma lembrança, um alerta sobre você desacelerar na correria do seu dia e dizer que você tem direito, você merece, o mundo pode esperar, os problemas podem esperar você tomar um café, né? Diante de tanta correria, né? As pessoas vivem sempre correndo, ansiosas. Eu fiz com o objetivo exatamente disso, das pessoas conseguirem parar e lembrar de tomar um bom café da manhã. A maneira como você começa o dia, ela vai influenciar totalmente o restante do seu dia. Segunda coisa é para trabalhar o teu merecimento. Não faz sentido você morrer de trabalhar e você não ter direito de ter um bom café da manhã, uma boa xícara, de você aproveitar o momento, degustar o momento. Então esses dois sentidos têm essa frase, por isso que a gente vem usando muito aí no país. Com certeza, doutor Fernando. Doutor, eu queria te pedir para o senhor contar um pouquinho da sua história de vida, de onde você veio, e conta um pouquinho da tua trajetória. Como foi que você conheceu a psiquiatria e depois a psicanálise? Eu vim de uma cidade do interior, Aurora, Ceará, e não tinha médicos na família, e surgiu esse desejo de se fazer medicina. E no primeiro semestre da faculdade, né, eu perdi minha mãe para um quadro psiquiátrico, e foi onde eu fui mais puxado aí para a psiquiatria, para que eu salve mais vidas, para que eu consiga trazer mais saúde mental e qualidade de vida para as pessoas. E aí, durante essa caminhada na psiquiatria, que já está aí com 10 anos de caminhada, acontece que eu percebi que só a medicação não traz os resultados que eu gostaria de ver nos pacientes. A medicação é um pilar do tratamento, mas se a gente não for na raiz do problema, nos traumas, nas crenças limitantes, eu não ia conseguir o resultado que eu desejo que os meus pacientes tenham. E aí a psicanálise ela veio como uma forma, um coautor, um coadjuvante para casar junto com a medicação, a gente fazer mudanças comportamentais. Então, estudo muito a psicologia, a psicanálise, o estoicismo, a constelação familiar. Então, são formas da gente conseguir fazer com que o paciente evolua além da medicação. Com certeza. Gente, vamos entrar agora no nosso assunto de hoje, né? Porque hoje é o tema, tá bem legal e ao mesmo tempo polêmico, né? Doutor Fernando, para a gente iniciar a nossa conversa. Cara, existe uma linha muito tênue entre querer dar o nosso melhor e nos esvaziarmos pela perfeição. Como a psicanálise enxerga esse eu que se torna o seu próprio feitor? Vamos começar pela psicanálise. Tá. Primeiro que a busca da perfeição, a própria perfeição ela é subjetiva. Então, se eu estou buscando uma perfeição é porque eu tive algum referencial. Então, por exemplo, se eu estou buscando uma perfeição de corpo, é porque eu tenho um referencial de corpo. Ou seja, a perfeição ela é uma forma de comparação. Então, em vez dessa busca pela perfeição te ajudar, na verdade ela está te paralisando, porque quem se compara, para. E aí as pessoas ficam esperando o momento perfeito, ficam esperando as condições ideais e acabam não realizando as mudanças que deveriam fazer. Então eu prefiro uma frase: feito é melhor que perfeito. Faz com o que você tem, começa com o que você tem, começa pequenas mudanças e depois vai evoluindo. Então, para com essa necessidade de ser perfeito. Essa necessidade de agradar todo mundo é outra coisa que paralisa bastante. Nem Jesus agradou todo mundo e você também não vai. Somos seres imperfeitos, com vários problemas, com várias imperfeições. Né? Se for uma pessoa muito arrogante, dela acreditar que ela não vai ter defeitos. Então, essa busca pela perfeição, ela não traz sentido. Ela não traz nenhum ganho, nenhum benefício. Na verdade, ela te paralisa e não te empurra. Então, o que é que a gente tem que se comparar? Com o nosso eu de ontem. A busca tem que ser como é que eu melhoro 1% todos os dias? Como é que hoje eu me torno melhor do que ontem?
Essa tem que ser o objetivo. Melhorar, uma melhora gradual, eu melhoro pouco a pouco. Eu sempre estou me questionando como é que eu melhoro na minha qualidade de vida, na minha inteligência, no meu relacionamento. Então, os questionamentos, eles são saudáveis, porque você está se questionando, se comparando com o teu eu do passado e questionando o teu eu do futuro, para que aí a gente tenha ações no presente. E aí sim, eu tenho uma evolução saudável. Entendido, doutor. Doutor, me fala uma coisa. O que é esgotamento emocional? Boa. O esgotamento emocional, onde é que ela acontece, né? Diferentemente do burnout, que seria um esgotamento mental. O emocional é quando a gente faz o contrário da inteligência emocional. O que é que seria o contrário da inteligência emocional? Seria a desinteligência emocional, só que esse nome não chamaria muita atenção. Vamos dizer que é o burro emocional. Por que o burro? O burro, ele é um animal que ele é conhecido por suportar grande carga. Carregar grande carga, apesar do seu tamanho pequeno, e não reagir, né? O que é um burro emocional? É aquele que está querendo carregar o peso de todo mundo. Está querendo carregar problemas que não é dele. Está querendo agradar todo mundo. Está buscando validação de todo mundo. Está sentando em mesas que não são saudáveis. Está em relacionamento tóxico, relacionamento disfuncional. Está com amizades que te empurram para baixo. Então você está sendo um burro de carga emocional. E isso vai gerar, né, um esgotamento emocional, onde você vai ficar deprimido, você vai querer se isolar, isso pode gerar sintomas de ansiedade, de pânico e paralisar todo o teu crescimento e toda a tua vida. Doutor, antigamente a pressão vinha muito de fora do chefe, né, dos pais. Hoje parece que o pior carrasco da gente é a nossa própria cabeça. De onde nasce essa autocobrança tão violenta, doutor? Autocobrança tão violenta? Hum. Ela surge principalmente da rede social, né? Porque na rede social você vê muito o palco das outras pessoas. E esse palco das outras pessoas, ele é muito lindo, porque todo mundo só posta o que é bom, todo mundo só posta a parte boa. E aí você compara o palco dos outros com o teu bastidor. Aí você vê um jovem com 20 anos que ele tá milionário com a Porsche, na praia. E aí você olha para a sua vida e diz, pô, minha vida não presta, minha vida é uma merda. Então isso gera um processo de autocobrança, né, instantânea. Além disso, a gente foi a geração mais cobrada em termos paternais, porque a gente foi a geração onde os pais colocaram os sonhos deles em cima da gente. Então, nosso pai era agricultor, era comerciante, não tinha tanta faculdade, tanto estudo, e aí os pais colocaram toda essa carga emocional de que a gente iria ser doutor, ter um diploma, e dessa forma eles investiram na gente e a gente tinha que dar um retorno. Então, isso também gerou muita autocobrança, né, nesse pessoal aí dos 20 mais, né? Esse pessoal que já passou aí pela faculdade foi um pessoal que teve bastante autocobrança e são as mesmas pessoas que hoje estão apresentando burnout, né? Pelo excesso dessa cobrança no ramo profissional, no ramo financeiro. A autocobrança, ela é saudável quando eu consigo equilibrar ela nos vários pilares da minha vida. É quando eu digo, tá, eu tenho que ganhar mais dinheiro, mas eu tenho que viver mais. Eu tenho que ter mais qualidade de vida. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho que treinar. Então, a autocobrança, quando ela é direcionada apenas para um pilar, ela gera desequilíbrio. A pessoa que só foca no profissional, a pessoa que só foca no dinheiro, a pessoa que só foca naquele objetivo e meta, e esquece que, na verdade, a vida é um equilíbrio, onde eu tenho que ser um gestor de tempo e energia para que eu consiga equilibrar esses vários pilares da minha vida que são importantes para o meu bem-estar. Doutor Fernando, muitas pessoas de sucesso confessam que sentem, né, que se sentem uma fraude, né? Que no caso é a famosa síndrome do impostor. Por que, doutor, que quanto mais conquistamos, mais nos cobramos? Tá. A síndrome do impostor, na verdade, são indivíduos que eles sofreram durante a infância dele um grau de validação menor do que deveria. Então imagina que você é criado e as primeiras referências são o pai e a mãe,
e você não foi validado, seu pai criticava você, sua mãe criticava você, e você foi crescendo nesse ambiente de crítica, achando que você não era suficiente o bastante, que você não era bom o bastante. E aí hoje você auto se cobra, você dá o seu melhor, você até consegue resultados, só que devido a esse vazio, essa lacuna que você não teve na infância, essa validação, você fica achando que você não é bom o suficiente. Você continua achando isso, independente do que você conquista. Daí a importância da psicanálise, da terapia, para a gente ir ressignificar esses traumas, que aí a gente vai trabalhar o teu grau de merecimento, o teu grau de autoestima, para você parar de buscar essa validação dos teus pais que você não teve. E aí, quando eu não tive essa validação dos pais, eu começo a buscar essa validação no exterior. E aí, quando eu busco a validação no exterior, me falta validação interna. Eu não tenho clareza de quem eu sou. Aí vem a síndrome do impostor. Tem alguma pergunta para fazer, para falar com o doutor? Não, a sua pergunta. Que aqui o Vitor tá controlando as nossas perguntas, né, Vitor? Tem alguma coisa aí da galera aí, Vitor? Aí no Facebook? Pronto, show de bola. Então, pera aí. Vamos continuar, gente. Então, eu vou já ver aqui como é que tá a questão das perguntas de vocês. Vocês estão interagindo com a gente, tá certo? Mas, continuando, doutor Fernando. Doutor, me diz uma coisa. Quanto mais a gente se cobra, mais a gente vai perdendo, no caso, como é que se diz? Como é que se chama, doutor, aquele nome lá que a gente acaba perdendo não, é algum, eu não me lembro, doutor, um nome, vou pular aqui, eu vou pular. Mas me diz uma coisa, doutor, dentro da psicanálise, que a gente sabe que a psicanálise é riquíssima em questões de esclarecer, né? Me diz uma coisa. Dizer não virou um artigo de luxo. Por que sentimos tanta culpa quando simplesmente decidimos estabelecer um limite para os outros? Show de bola. Vamos lá, o que é que acontece? O ser humano, ele tem algumas necessidades que a gente chama necessidades básicas do ser humano que precisam ser atendidas. E uma dessas necessidades básicas é a necessidade de pertencimento. Eu preciso pertencer a um grupo. E para pertencer a um grupo, eu tenho que fazer o que o grupo quer ou o que o grupo faz. E além disso, eu preciso agradar o grupo. Então, as pessoas, elas têm dificuldade de dizer não pelo medo dela ser excluída, de ela desagradar e dessa forma ela não pertencer mais ao grupo. Então, durante muitos anos, as pessoas, principalmente se você não teve esse apoio paterno, esse apoio materno, né? E você ficava buscando essa validação nos pais, você continua agradando todo mundo. E aí, quando você diz um sim para todo mundo, você está dizendo um não interno. Para a gente conseguir ter clareza mental do que faz a gente bem, do que faz a gente feliz, a gente tem que silenciar um pouco o barulho externo e escutar a própria voz. E aí eu aprendi um superpoder, quer dizer, não quero, não posso, não vou, não dá. Ah, mas eu vou desagradar. Não quero, não posso. Não condiz com os meus princípios, isso aqui passa do meu limite. Então, as pessoas que elas começam, que elas aprendem a dizer não, se você sempre treinou sua família, a você sempre dizer sim, no início todo mundo vai estranhar. Depois elas vão começar a respeitar o seu não, porque você aprendeu a colocar limites. Não quero, não vou, não posso. Isso é libertador. Aprender a dizer não tem que ser uma técnica, estratégia que vocês precisam usar. Tem muita gente adoecendo porque não aprendeu a dizer não. Que é uma palavrazinha muito dura, né, doutor Fernando? Eu não vou dizer dura, né? O não, muitas vezes, ele ensina também, né? Então, às vezes, a gente pede uma coisa para Deus e Deus também diz não. E nesse não dele, ele também ensina nesse não. Então, o não, ele vem muitas vezes para equilibrar, porque se a gente diz sim para tudo,
a gente não aprende a lidar com não, né? Então, muitas crianças, inclusive, são mimadas, né? Os pais não querem dizer não, querem dar tudo para a criança, os pais são ausentes na criação e aí querem dizer sim para tudo. A criança pede um tablet, sim, pede um iPhone, sim, e aí vai sendo uma criança que vai crescendo sem limites. Vai sendo uma criança que a gente chama mimada, vai ser uma criança que não vai ter resiliência, que não vai saber lidar com as frustrações, vai ser aquela pessoa que quando uma mulher terminar um relacionamento e dizer não para ele pode se tornar agressivo, ele pode causar um feminicídio, porque ele não aprendeu a receber o não. Então a gente tem que aprender a dizer não e aprender a receber também. As pessoas têm direito. Com certeza. Doutor, temos uma pergunta aqui no Instagram aqui da rádio, que hoje estamos ao vivo pelo Instagram, ou pelo Instagram não, pelo Facebook da Rádio Flash, tá bom? Então, a nossa patroa aqui vai falar. Nossa patroa. Boa noite a todos, muito obrigada por mais uma sexta-feira estarmos juntos, né? E, doutor, boa noite, doutor. Obrigado por estar com a gente aqui. Agradeço o convite. Doutor, tem uma pessoa que pergunta o seguinte: doutor, preciso saber ter medo da idade e vivo um luto vivo. Eu não me entendo. Essa mesma pessoa lá embaixo colocou: e eu choro esse luto vivo há 14 anos. Me ajuda, doutor. Eu não entendi essa pergunta desse luto dela. Entendeu? Eu não sei se o senhor vai entender. Essa pessoa é de Leusa Dias. Entendeu? Certo. Ela perguntou essa questão de luto. Será que o senhor conseguiu entender? O senhor conseguiu entender, doutor? Um luto vivo, né? É, um luto vivo. O que é que acontece? O que é um luto vivo que a gente costuma falar? Quando a gente termina um relacionamento e a gente não tem mais contato com aquela pessoa, a gente entra num processo semelhante ao luto. Existe o luto da morte, né? E existe o luto da pessoa viva. É quando a gente perde uma pessoa querida, não porque ela morreu, mas que ela decidiu seguir, ela decidiu terminar um relacionamento, ou cortou a amizade, ou terminou um casamento. Então é um processo de luto, e todo processo de luto, ele não pode se prolongar. O luto, ele não deve ser maior do que 3 meses. Já é prejudicial à saúde. A gente precisa fechar o caixão, a gente precisa seguir a vida, seguir o fluxo de energia. Se você fica na vibração do luto, você bloqueia toda a tua felicidade, todo o teu crescimento, e você está se apegando a um número de coisas muito pequenas, né? Às vezes você perdeu uma pessoa e você entra no processo de luto, significa que você não está valorizando todas as outras que estão com você. Quantas outras pessoas lhe amam, estão do seu lado, mas você está tão imerso nesse processo de luto que você não está mais amando, não está mais vivendo, entra nesse processo de vibração baixa. Daí a gente precisa muitas vezes usar um antidepressivo, a gente precisa mudar os hábitos, começar atividades novas, se permitir novos relacionamentos, para que a gente consiga sair desse quadro. Então, nesse processo vai ser indicado a medicação e vai ser indicada a psicoterapia em processos de luto prolongado. Seja o luto porque você perdeu alguém, morreu, seja um luto de uma pessoa viva, que você terminou um relacionamento, ambos os processos precisam de tratamento para que você saia o mais rápido possível desse nível energético. Agora foi. Aí, doutor, ela concluiu aqui a pergunta. É o seguinte, não é a pergunta. Ela disse assim: eu doei meus filhos. Eu acho que aí é o luto que ela diz. Há 14 anos vem passando por esse luto. É a questão da doação dos filhos, né? Na verdade, aí não é nenhum processo de luto, né? Ela carrega uma vibração que é mais baixa ainda. Ela está carregando uma vibração que a gente chama vibração de culpa, né? E ela precisa aprender a perdoar ela, na verdade. Enquanto ela ficar nessa culpa aí, ela vai adoecer mentalmente. Ela precisa perdoar ela, entender que ela deu o melhor que ela tinha na condição mental dela daquele devido momento. Assim como a gente perdoa os outros, né?
Inclusive é um dos mandamentos, a gente diz amar o próximo como a ti mesmo, perdoar o próximo, assim como a gente tem que se perdoar. A gente não é perfeito, a gente erra, a vida não vem com manual, ele não vem com páginas que você vai ler e você tem ali uma receita de bolo que você vai fazer isso e isso não vai errar. Então, liberte-se desse processo de culpa. Perdoe você, você deu o melhor que tinha na condição mental daquele momento. Peraí. Doutor, é assim, por exemplo, eu vou citar aqui a questão de perdão, né? O perdão, muitas das vezes, ele é muito difícil. Eu até entendo e concordo. Mas eu acho que quando você perdoa, você sente assim um certo conforto, né? Tanto mental como espiritual. Questão do Sim, perdão, né? No caso dessa senhora, ela está realmente cobrando uma coisa que ela não pôde, né? sim, E ela passou para adiante, para uma pessoa que podia uhum. carregar essa mochila, Guia. né? Essa mochila. Então, eu acho assim que eu concordo com o senhor que ela não deve se cobrar porque vai adoecer, enfim, né? E é vida para frente, é procurar outros meios, outras coisas para ela, né? Enfim, o que Para ela, passou, passou, a gente não pode mudar a nossa sim, história, né? sim. Pois é, E naquele momento da vida dela, talvez naquele momento ela achava que era a escolha certa, né? exatamente, Então, como é que eu vou culpar a minha mente se naquele momento minha mente achava que era a escolha correta? é verdade, Hoje ela olha e não acha que foi correto. Tá, mas naquele momento ela não tinha a mesma cabeça, ela não tinha o mesmo grau de maturidade, e foi aquilo que ela achou que deveria fazer. é verdade. Aí tem só aqui a nossa companheira presidenta, né, do Lions Club, dando boa noite. Boa noite, companheira Helena. Obrigada por estar nos assistindo. Inclusive, doutor Fernando, ela esteve aqui presente no episódio passado e ela se emocionou muito. Foi uma homenagem totalmente para ela, doutor. Então, Bacana. eu até recomendo que quem não assistiu, gente, assista. É o episódio da semana passada, tá bom? Tá lá no nosso canal no YouTube, tá certo? É só você ir lá, se inscrever, ativar o like, tá certo? E seguir o nosso podcast lá, que você não vai perder os episódios, tá bom? Doutor Fernando, continuando o nosso bate-papo, e hoje o nosso bate-papo tá muito legal, Bom né? demais. A gente hoje está conversando sobre um tema que realmente a gente necessita conversar. Vitor, coloca ele junto aqui comigo. Pronto. Quero olhar pro doutor. Doutor Fernando, a gente sabe que o senhor é um cara que entende, assim, da mente humana, porque além de você ser psiquiatra e psicanalista, você também dá palestras. Sim, Inclusive, eu estive numa palestra sua aqui no Iguatu, em onde sim. você falou sobre várias coisas. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as suas experiências nesse tempo todo a fazendo essas palestras. E eu queria te perguntar também se tem alguma novidade aí pra galera. Pra galera. Olha meu português. Show de bola. Pois é, inclusive é uma pergunta bem interessante. Às vezes as pessoas perguntavam assim, doutor, você acha melhor a psiquiatria, a psicanálise, ou você acha melhor palestrar, ou acha melhor dar aula, ou acha melhor ser médico? E de todas essas profissões, inconscientemente, para mim é a mesma coisa. Porque independente de onde eu estou transformando a vida de alguém. Se eu estou na medicina, eu estou transformando a vida de alguém. Se eu estou no consultório, eu estou transformando a vida de alguém, ajudando essa pessoa, salvando essa pessoa de alguma forma. Se eu estou na palestra, eu estou tocando a mentalidade de alguém, eu estou tentando fazer com que ela reflita um pouco mais, para que ela faça mudanças comportamentais. Se eu estou dando aula, eu estou transformando a vida daquele estudante. Então, essa é a minha missão. Por minha missão, por esse propósito, ter essa clareza de que o meu propósito de vida era esse, de ajudar pessoas na parte mental, eu me vi com a necessidade de estudar muito sobre comportamento, sobre a mente humana, porque como é que eu ia ajudar as pessoas se eu não estudasse sobre
Então, na verdade, a necessidade de estudar sobre comportamento foi para que eu seguisse o meu próprio propósito de vida. E junto a isso vem todas as bagagens emocionais, experiências. O universo muitas vezes coloca a gente, né, como o falecimento da minha mãe muito jovem, o falecimento da noiva, né, então problemas, pré-quedas, situações familiares que colocam a gente que eu trago essas experiências como exemplo, como forma de ressignificar, de trabalhar a nossa mente, de superar. Então sempre trago aqui para os seguidores, para as pessoas que me acompanham, uma palavra de esperança, uma palavra de motivação, sempre com energia positiva e junto com a parte técnica, o conhecimento, né? E aí o que é que as pessoas podem esperar? Esse segundo semestre, a partir de agosto, né? A gente vai ter uma turma presencial todo mês, em uma cidade diferente. Então, no mês vai estar no Juazeiro, outro mês vai estar no Iguatu, outro mês vai estar em Fortaleza. Então, todo mês a gente vai ter uma imersão, onde eu passo todo esse meu conhecimento sobre o desenvolvimento pessoal, sobre a maestria emocional, sobre a psicanálise, para que você consiga se desenvolver, além dos nossos vídeos, né? A gente tem live toda terça-feira às 20 horas, a gente vai iniciar novamente as nossas lives, a gente vai iniciar a segunda temporada do ano, então junto com as lives, que é ao vivo, a gente vai ter as imersões que vão acontecer todo mês. Essa é a novidade aí pro pessoal. Com certeza. legal. Que legal, doutor Fernando. Gente, voltando aqui para o nosso bate-papo. Doutor, tem uma coisa que o corpo fala, o que a boca cala, Sim. não é? E me diz uma coisa. Quais são os primeiros sussurros físicos que o nosso organismo dá, mostrando que a mente está operando no limite? Boa. Pergunta interessante. A parte mental, ela pode causar sintomas psicológicos, sintomas emocionais e sintomas físicos. Se a gente for falar dos sintomas físicos, os principais, né, mais conhecidos e com maior grau de prevalência na população: dores musculares, indisposição física, mesmo você dormindo, tensão mandibular, algumas pessoas desenvolvem bruxismo devido a um quadro de ansiedade exagerado, queda de cabelo, manchas roxas pelo corpo, semelhantes à pancada. Pode causar gastrite, né, devido às questões emocionais, fraqueza nas extremidades. Então, são sintomas físicos que a gente muitas vezes fica bem atento. Outra questão, dor de cabeça constante, aumento do apetite, ganho de peso ou perca de peso repentina, pode significar algum transtorno psicológico, psiquiátrico, que precisa de atenção. Então, o teu corpo toda hora ele está falando. E os sintomas de alerta, né, que o pessoal tem muito, é o choro, a falta de ar, então a respiração fica mais ofegante, ataque cardíaco, a palpitação, mal-estar, uma dor no peito, uma sensação de frio, né, dentro do organismo. Então, são sintomas físicos comuns aí que podem aparecer ao longo do quadro. Com certeza. Tô com tudo isso. Tem uma pessoa aqui. Eu tô Mas dizendo a ele, tô com tudo isso. Mas Quando pode a gente ser, comenta, a gente vê exatamente. que é bem comum, né? Esses sintomas aparecem com bastante frequência, É né? verdade. É. Tem uma pessoa aqui, Renata Moreira. Ela diz Certo. assim: boa noite a todos, em especial ao meu médico. Esse Olha, nasceu coisa com boa. dom. Gratidão. Amém. Gratidão, Renata. Um abraço. Que coisa boa. Doutor Fernando, continuando aqui o nosso podcast, continuando o nosso bate-papo. Cara, ansiedade. Você falou lá no seu vídeo, o seu vídeo que você promoveu o nosso episódio de hoje. Uhum. Doutor Fernando, você falou uma coisa lá naquele vídeo que se chama ansiedade. Certo. Palavrinha que eu acho que quem não sente, metade da população sente essa palavrinha aí. Uhum. Me diz uma coisa, doutor Fernando. O que é a palavrinha ansiedade? Interessante. Os estudos revelam que o transtorno de ansiedade generalizado, que
que aí você falou da frequência, né? Ela está atingindo 40% da população do Brasil, ou seja, a cada 10 pessoas, 4 apresentam um nível de ansiedade. Mas afinal, o que é ansiedade? Ansiedade, na verdade, nem é doença, né? Ansiedade, na verdade, é um estado mental. E esse estado mental, ele era saudável, inclusive ele era bem-vindo. Então, quando a gente ia matar um leão, por exemplo, o nosso corpo ele entrava no estado que a gente chama estado de alerta. Esse estado de alerta é a famosa ansiedade. A gente ativava o sistema simpático do nosso organismo. E o que é que a gente causava? O coração acelerava, a musculatura ficava mais rígida, porque a gente tinha que matar o leão. Então a gente tinha que correr mais, ficar mais agressivo, mais irritado. A gente tinha que respirar mais rápido, o coração tinha que bombear mais sangue. E aí a gente matava o leão e depois relaxava. Ou seja, a ansiedade era um estado transitório. Era saudável. Quando a gente marcava o encontro, quando a gente foi dar o primeiro beijo, a gente ficou ansioso. Quando a gente foi apresentar o primeiro trabalho na escola, a gente ficou ansioso. Ou seja, a ansiedade ela era uma forma de preparar o teu organismo para um determinado momento. Então, isso era bem-vindo. O que é a doença, o transtorno de ansiedade generalizado? É quando eu estou com a sensação de que eu estou atrás do leão, ou o leão está atrás de mim, só que não tem mais leão. Toda hora eu estou ansioso. Eu não sei mais desligar. Toda hora eu estou preocupado, preocupação excessiva, excesso de pensamentos, a mente está acelerada. Toda hora ela está pensando que vai acontecer alguma coisa ruim, começa a ficar negativa. O corpo está ansioso, a bioquímica está ansiosa, o cortisol está elevado, a serotonina está baixa, o desequilíbrio, a insônia. Como é que eu vou dormir se eu tenho um leão correndo atrás de mim? Como é que eu vou ficar bem se eu estou com a sensação do leão correndo atrás de mim? Como é que eu vou ter libido sexual se eu tenho um leão atrás de mim? Então a ansiedade ela começa a danificar todos os pilares da vida, porque a ansiedade era para ser um estado mental transitório e não um estado generalizado, por isso que virou doença. Doutor, eu vou te fazer uma pergunta aqui sequencial, literalmente. Já falei Sim. da ansiedade, agora eu quero que você me diga o que é outra palavrinha bem pesadinha que praticamente acho que faz parte da vida de cada um. Crise de pânico. Uhum. O que é a crise de pânico? A diferença da ansiedade para a crise de pânico é porque o pânico ele é um episódio, um pico de adrenalina, de cortisol, um pico de ansiedade elevadíssimo, que ela pode acontecer ou por gatilhos, né? Existe a crise de pânico que tem um gatilho específico, onde o indivíduo ele sabe o que é que gerou a crise, né? É o meu esposo, é a violência, é assalto. Ele sabe a origem do pânico. E já tem outros casos da pessoa não saber nem a origem do pânico, ela só entrar no estado. Esse estado de pânico, pessoal, realmente o nome é esse, por quê? Porque a sensação é que eu vou morrer, a sensação é que eu vou infartar, o meu corpo todo entra em um curto-circuito. Isso pode gerar tremores, desmaios, né? A sensação de morte, de mal-estar. Então o pânico ele é como se fosse um curto-circuito no corpo, no cérebro. É como ele entrasse em pane. Por isso que o nome é síndrome do pânico. É como ele estivesse ali no perigo iminente de morte, né? Ou por uma causa específica, ou muitas vezes o paciente não sabe nem o que é que está gerando a síndrome do pânico. Mas é um tipo de ansiedade exageradamente que a gente conhece como transtorno do pânico ou síndrome do pânico, que também tem tratamento igual à ansiedade. Com certeza. Doutor, tem uma pergunta aqui no nosso chat. Helena Garcia, ela diz boa noite, passando para ouvir meu médico preferido Olha aí, um abraço, Helena. e sentindo tudo que ele está falando. O leão me persegue. Ai, ai. É isso aí, né? Com certeza. Doutor, a gente... Identificando. Com certeza. Doutor Fernando, a gente sabe que a gente tem aquela sensação de névoa mental na nossa mente. Acho que o senhor vai concordar comigo, né? Que a gente tem aquela sensação de névoa mental, onde a pessoa esquece as coisas bobas, né? E não consegue se concentrar. Uhum. Com certeza. O que é que faz? Isso já é o cérebro pedindo socorro e tentando desligar os disjuntores?
Boa. Quase isso, né? Imagina que a névoa é uma fumaça, né? Já é o motor apresentando fumaça. Ah, meu Deus, meu motor tá queimado. Na verdade, essa névoa mental é porque você está no estado de fadiga mental. O que é que pode gerar isso? Pode ser um burnout, sim. É comum acontecer no burnout, que aí a gente entra no estado realmente de fadiga, de exaustão física e mental, devido ao excesso de responsabilidade, o excesso de preocupação, né, ansiedade generalizada. Pode ser pelo TDAH. A pessoa com TDAH ela tem uma névoa mental com mais facilidade do que os outros indivíduos. O transtorno bipolar também pode gerar essa sensação de névoa mental. O que é que deve ser feito? Primeiro, o controle da ansiedade, melhorar a qualidade do sono, e existem suplementos, vitaminas que são essenciais para a gente melhorar essa névoa mental. Eu vou citar algumas aqui. Existe o magnésio treonato, que é muito boa. Existe o acetilcisteína, o ômega 3 DHA, a fosfodiesterina, a colina, a vitamina B12, Panax ginseng, ginkgo biloba, a ashwagandha. Então são substâncias que elas vão ajudar a resolver essa névoa mental, além das medicações, tá? Mas isso não podemos normalizar, isso não é um sinal bom, não. Então não adianta normalizar essa névoa, não, tá? Procura ajuda. Com certeza. Anotou? Não consegui anotar tudo, não. Doutor, o senhor pode repetir bem Não. lento? Não, vou pedir. O senhor pode repetir só lentamente para a galera que está assistindo e para nossa assessora aqui também anotar, que ela estava anotando. Sim. Magnésio. Existe o magnésio treonato, é bem-vindo. Lógico que você tem que ter a indicação para saber até a dose que você vai tomar. Pois é. O ômega 3 DHA, a ashwagandha, a ginkgo biloba, Panax ginseng, vitamina B12, zinco, fosfodiesterina, colina. Então existem suplementos hoje já no mercado que possuem essa composição. Existem vários, né? Então tem o Cognix, tem o Cogmax, Fox, tem o Omega 4 Memory. São medicações que são criadas, são suplementações, igual a gente criou suplementações para o corpo, mas são suplementações mais focadas realmente na parte mental. A mente precisa de nutrientes, muitas vezes, diferente do próprio corpo, né? Enquanto o músculo precisa de um determinado nutriente, às vezes a mente precisa de outro. E aí é importante você estar sempre suplementando, né? Você está tomando alguma coisa ali para a tua mente funcionar melhor. Inclusive, nossa alimentação hoje ela é muito falha, né? É verdade. Então, é ideal que a gente tenha ali uma forma de suplementar, de melhorar a nossa saúde mental, além da medicação. Eu tenho pacientes que melhoraram quadros depressivos, né, ansiosos, muitas vezes melhorando os níveis de vitamina, melhorando aí a rotina, as atividades, para não ficar só na medicação. Doutor, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. É o seguinte, quando você vai, por exemplo, você vai para um psiquiatra, tipo, certo. Aí ele faz uma avaliação única, aí ele já pode dizer assim, eu vou te passar lítio porque você tem bipolaridade. Isso pode acontecer numa primeira consulta? A não ser que você já tenha passado por vários profissionais e tenha uma história longa, né? Porque a bipolaridade ela é uma doença que o diagnóstico dela é ao longo da vida do paciente. Porque inicialmente a bipolaridade ele começa com sintomas depressivos, né? Então, quando a gente vai ver o histórico do paciente, várias medicações que fizeram uso, uma melhora parcial dos sintomas, as alterações de humor, sintomas depressivos, aí fica bem característico e aí pode ser que o profissional ele consiga fazer isso numa primeira consulta se o paciente tiver um histórico. Se o paciente é a primeira vez que está apresentando esses sintomas depressivos, ansiosos, não tem como o profissional fazer esse diagnóstico se não existe uma história que dê suporte para esse diagnóstico, né? Então, as doenças mentais, pessoal, os transtornos mentais, eles são bem característicos. O que acontece é que muitas vezes os profissionais, devido aos planos de saúde ou à correria, não sei,
fazem consultas muito breves, de 15 minutos, 20 minutos, e aí muitas vezes não fazem o diagnóstico correto. Só para você ter ideia, você tocou no ponto da bipolaridade, a média no Brasil, os pacientes demoram de 5 a 8 anos para conseguir receber o diagnóstico. Ficam pulando de profissional em profissional, tentando várias medicações, aí tem período que fica melhor, e muitas vezes a demora nos resultados, a demora na melhora, é porque não teve um diagnóstico efetivo, né? Um diagnóstico certo. E a bipolaridade, muitas vezes, infelizmente, ela exige isso. Ela exige um pequeno tempo para que a gente tenha uma noção, um histórico desse paciente para suspeitar da bipolaridade. Obrigada. Nada. Temos pergunta aí no Não, por ainda enquanto. não, né? Não. Doutor, vamos continuar aqui o nosso bate-papo aqui. Sim. Doutor, muitas pessoas têm preconceitos, né, com medicamentos psiquiátricos. Isso daí é fato. Achando que vão virar zumbis. Eu já pensei isso, tá? Uhum. Qual é o papo real do remédio na estabilização da mente de uma pessoa? A gente costuma tratar a mente, não sei por que existe esse estigma, né? Quer dizer, até sei, né? As medicações psiquiátricas, né, nos anos ali 70, 80, eram medicações, muitas vezes, que elas foram criadas com eficiência boa, mas que os efeitos colaterais eram bem significativos. Então, além disso, existiam os hospitais psiquiátricos, né? E aí existiu todo aquele estigma, aquele preconceito de quem se tratava com psiquiatra eram os loucos, né? Graças a Deus a gente está conseguindo quebrar esse raciocínio, quebrar essa visão. Uma coisa que eu venho debatendo muito aqui, inclusive consegui isso. Eu tenho muitos pacientes, inclusive, que não têm transtorno nenhum. Eles vêm para cá só para a mente ficar melhor do que já é. Às vezes não apresenta transtorno nenhum e conseguem vir aqui para o psiquiatra. Então hoje a gente já conseguiu quebrar um pouco isso. Então hoje a gente já tem medicações bem eficientes, onde não vão afetar a vida do indivíduo, ele não vai ficar um zumbi, ele não vai mudar a personalidade dele. Na verdade, ele vai ser quem ele é, ele vai controlar a ansiedade, ele vai controlar a depressão, controlar a bipolaridade. Então a medicação, pessoal, ela é essencial. Então hoje as medicações elas são testadas, são comprovadas, cada vez menos efeitos colaterais, as medicações ficando mais modernas. A gente, quando toma medicação, pessoal, a gente, na verdade, está fazendo um ajuste neuroquímico. Ou a medicação vai aumentar a serotonina, ou vai melhorar o nível de noradrenalina, ou vai aumentar o nível de dopamina, né? Então, as medicações têm esse papel. Você não está tomando nada que o teu corpo não conheça. Na verdade, a medicação ela só vai fazer com que o teu corpo melhore a liberação desse hormônio, iniba a recaptação desse outro, faça com que esse outro hormônio funcione melhor. Então a medicação ela é essencial devido a isso. E aí a gente consegue quebrar geralmente quando a gente explica isso para o paciente. A gente tem que tratar a mente igual a outros órgãos, tá? Quando uma pessoa tem pressão alta, ela não bota muita objeção, ela diz, eu tenho que tomar um antipertensivo. Quando a pessoa é diabética, ela diz a mesma coisa, eu sou diabético, eu tenho que tomar medicação para diabetes. Porque se eu tenho um transtorno, eu não vou tomar medicação para a mente. Ele é um órgão. E assim como qualquer outro órgão, ele precisa, muitas vezes, de um ajuste, né, de uma calibragem. E aí a medicação tem o objetivo ali de tentar calibrar, melhorar a qualidade de vida. Com certeza. Vamos fazer a última pergunta, né? Pra gente poder ir indo pros nossos finais do episódio. Eita, doutor Fernando, nosso episódio tá que tá. Tá show de bola, né, cara? Olha um conteúdo bom aí pro pessoal aplicar, né? Exatamente. Porque falar de mente humana, né? Muita gente ainda, às vezes, não quer falar dos seus sentimentos, querem esconder seus sentimentos. Às vezes não sabem que, né, doutor, a gente inclusive realmente... a importância, Pedro, você tocou no assunto aí, importância da terapia, né? Muitas vezes as pessoas fogem da terapia e a terapia tem uma resposta gigantesca. Doutor, mas eu fui no psicólogo e não me identifiquei. Pô, vai de novo, tenta outro diferente, vai buscando coisas. Não é porque o primeiro psicólogo, ou psicóloga, você não se identificou que você vai largar e vai desistir dessa forma de tratamento. Então eu recebo muitos pacientes com isso. Até com a medicação, né, Pedro? Então verdade. eu recebo pacientes
que foram em determinado colega ou foram em determinado psiquiatra e disseram, não, eu passei mal com a medicação, fiquei sonolento, fiquei dopado. Isso pode gerar uma certa resistência nas novas medicações. Mas tem que ser tentado, não tem como não tentar. Doutor, tem uma coisa, cara, que eu fico eu fico tentando, e às vezes muito curioso ao mesmo tempo, Sim. de saber, cara, o que é uma consulta de psicanálise? O que é que o psicanalista vai trabalhar? O senhor pode me resumir? Na verdade, ela é um dos ramos da psicologia, né? E ela não é superior a nenhuma outra área da psicologia. Então, quando eles se formam, os psicólogos, né, eles têm direito de escolher qual área eles se identificaram mais. Então, hoje, por exemplo, tem um método ABA, que é mais focado para o autismo, tem o TCC, que é a terapia comportamental, que funciona muito bem, muito aplicável. Então, em clínicas de psicologia, a gente usa muito o TCC, é mais prático, é mais aplicável, é mais notório, resultados mais rápidos. A gente tem um Gestalt, a gente tem um humanista, a gente tem um analítico, e a gente tem a psicanálise, a gente tem constelação familiar. Então, são só formas da gente acessar a mente do indivíduo de uma forma diferente. Então, a psicanálise ela é uma das ferramentas que a psicologia usa, principalmente na parte de traumas, de crenças, onde a gente precisa ir lá no passado e ressignificar, entender a origem desse comportamento, a origem dessa dor, a origem desse trauma. Então, por isso que alguns se apaixonam pela psicanálise, outros se apaixonam pelo TCC, e tudo bem. Inclusive, alguns pacientes meus eu direciono para o TCC. Não, esse caso desse paciente aqui é para TCC. Esse outro aqui é para o analista, esse outro aqui é para o Gestalt, esse outro aqui é para o humanista. Então, dependendo, né, ou esse outro é para a logoterapia, e assim por diante. Então, existem transtornos que, na verdade, a resposta ela é mais efetiva com determinada abordagem. Então, a psicanálise, a consulta com o psicanalista não é diferente do psicólogo, né? Inclusive, a maioria dos psicanalistas são psicólogos, né? A diferença é que ele vai acessar de uma forma diferente, só isso. Mas é uma terapia, onde é conversado. Alguns psicanalistas usam também a hipnose como forma da gente reduzir o nível de consciência. A gente tem o famoso divã, onde o divã a gente consegue muitas vezes reduzir o nível de consciência do indivíduo para que a gente possa acessar esse subconsciente sem tanta resistência. Mas ele pegou a pergunta que eu ia fazer agora para ele, que eu ia dizer, doutor, infelizmente não está mais dando tempo de eu fazer, mas o senhor falou aí sobre a hipnose. Eu ia perguntar se o senhor acreditava na hipnose. Não, funciona. A hipnose, na verdade, o objetivo terapêutico da hipnose é a gente tentar te colocar num estado mental onde a gente consiga silenciar um pouco a tua consciência para que a gente consiga acessar o subconsciente. Muitas vezes a gente não consegue acessar o subconsciente porque o consciente está toda hora gritando. Ele não deixa a gente acessar a parte mais profunda. Uhum. Então, é isso, pessoal. Vamos chegando ao final do nosso episódio, né? Vou passar aqui a agenda rapidinho, depois eu faço o agradecimento ao Dr. Fernando, tá certo? Pelo episódio. Gente, o nosso próximo episódio da próxima semana, temos o professor de História aqui no podcast, o professor Antônio Milton, tá certo? Ele vai estar aqui no nosso podcast fazendo mais um episódio para vocês. Ele já veio com os outros convidados, mas ele vem essa semana para falar sobre a ditadura militar no Brasil, tá certo? Gente, lembrando aqui uma coisa, a gente vai falar sobre a visão histórica, tá certo? Não a visão política de A, de B, de C ou qualquer outra, tá certo? A gente vai falar sobre a visão histórica. Vamos passar aí agora, gente. E ele deixou um recadinho pra gente aqui do podcast. E aí vamos assistir agora o vídeo dele. Olá, internautas do programa Papo Sério com o Pedro. Temos aqui um convite a fazer a todos vocês, internautas, né? Porque o tema que nós iremos abordar nesse dia 10 de julho é um tema muito interessante, né? Ele vai falar sobre a ditadura militar. E aí vem uma pergunta para todos nós. Regime militar e ditadura militar são a mesma coisa, né? Porque eu tenho certeza que existem dúvidas com relação a isso aí, tá? Então nós no dia 10 de julho
a partir das 19 horas, estaremos esclarecendo essas dúvidas e outras que surgirão a respeito desse período que ocorreu entre 1964 e 1985. Portanto, é importante, né, que vocês estejam presentes, que vocês participem, que vocês perguntem, porque nós estaremos lá abordando esse tema, um tema que na verdade tem sido muito polêmico na vida das pessoas, né? Principalmente no campo político. Portanto, dia 10 de julho, a partir das 19 horas, estaremos lá no podcast com o Pedro, né, abordando, na verdade, esse tema tão importante, tá? Dia 10 de julho, anotem aí, dia 10 de julho, a partir das 19 horas, no programa Papo Sério com Pedro, estaremos abordando esse tema sobre a ditadura militar. Isso. Gente, eu fiz isso aqui, mas era pro Vitor dar o encerramento. Então não fiquem com raiva. Doutor Fernando, quero te agradecer demais pelo episódio de hoje. Explicações maravilhosas, cara. Eu espero poder fazer outro com você, aqui com você presente aqui no nosso estúdio. Será um prazer. Que coisa boa. Forte abraço, obrigado aí pelo bate-papo. Precisando, eu tô por aqui. E vamos caminhando junto e cuidando da saúde mental. Com certeza. Doutor, vou pedir só pro senhor ficar até o fim, que aí quando a gente encerrar aqui a nossa live, tá certo? A gente vai fazer uma fotozinha lá pro nosso Spotify, tá certo? Ótimo. Só pedir pro senhor aguardar um pouquinho. Gente, agradecendo demais a presença de vocês. Mais um episódio maravilhoso, explicações maravilhosas. E se Deus quiser, o nosso episódio da próxima semana ainda vai ser melhor. Então, eu aguardo vocês próxima semana no episódio do Antônio Milton. Se Deus quiser, vai ser no nosso canal no YouTube, tá certo? Então, pessoal, muito boa noite e até a próxima, se Deus quiser.